Oi pessoal do primeiro ano do Cotel, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre concentração de soluções. Então a gente já fez uma introdução com vocês, né, a respeito de soluções quando a gente trabalhou com a parte de miscibilidade. Então, só relembrando o que é uma solução. Solução é um sistema homogêneo, onde eu tenho o soluto, onde eu tenho o solvente. Então, lembrar que solução é sempre um sistema homogêneo. O foco da aula de hoje é a gente trabalhar um pouco no preparo de soluções e falar um pouquinho nos tipos de concentração de soluções, que seriam os tipos mais comuns por enquanto. E nós vamos dividir essa aula em 3 videoaulas. Então essa é a primeira de uma série de 3. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esses tipos de concentração de soluções. Quando a gente fala em concentração de solução, é importante pensar que o nosso dia a dia é cercado de concentrações. Então quando eu pego um rótulo, por exemplo, né, de um alimento, eu tenho lá quantidades de determinados compostos que compõem aquele produto. Então, se eu pegar um rótulo, por exemplo, de um suco, eu vou ter nesse rótulo de suco, né, alguns componentes e a concentração desses componentes no rótulo do suco. Se eu pego uma água mineral, por exemplo, eu tenho ali nessa água mineral sulfatos, carbonatos, sódio, vários elementos químicos ou compostos químicos em determinadas concentrações. E as concentrações são muito importantes no nosso dia a dia. A gente pode pensar nisso, por exemplo, para as leis de trânsito, né? Falando um pouquinho do bafômetro. Esse bafômetro vai medir essa concentração que nós poderíamos ter em relação ao consumo de álcool no nosso organismo. Então, é uma reação química onde, né, eu tenho um aparelho que mede a concentração desse álcool no organismo de quem está dirigindo. Então, falar em concentração de soluções é algo muito mais do nosso dia a dia do que a gente imagina. Quantas vezes a gente vê, né, produtos que não são liberados porque ultrapassam o limite de concentração permitido? Então, muitas vezes a gente tem a concentração no nosso dia a dia, só que a gente não associa isso à concentração, né? Mas agora a gente, como técnico em química, vai pensar nessa importância de se entender a concentração de uma solução. E o preparo de soluções em si, ele é muito importante para o técnico, né? Porque o técnico, ele tem que saber preparar uma solução. Um bom técnico em química, ele vai preparar uma boa solução. E esse bom preparo, ele vai desde escolher as vidrarias corretas e como executar os cálculos corretamente. Então, muitas vezes, né, a gente passa por diversas situações em um laboratório de química e uma indústria química que as pessoas não sabem fazer cálculos. Elas sabem muitas vezes mecanicamente fazer uma solução, mas isso não nos interessa, né? Não interessa robô que faça uma solução mecanicamente, interessa uma pessoa humana, né, que consiga entender o que está por trás de um cálculo, aplicar muitas vezes uma fórmula ou um raciocínio correto e preparar a solução. Então, o preparo de soluções é um tema extremamente importante que nós vamos treinar, né, na prática quando voltarmos dessa quarentena. Espero que seja breve. Então vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de concentração. Vocês têm os slides com vocês, então vocês podem acompanhar, né, esses slides e pensar que concentração de soluções. Solução, eu tenho soluto e eu tenho solvente. Então é expressar a quantidade de soluto em determinado solvente, é expressar a concentração de uma solução. Muitas vezes eu tenho rótulos no laboratório químico que expressam essa concentração. Essa concentração ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser o que nós chamamos de concentração comum, o que nós chamamos de densidade, que também é um tipo de concentração. Nós podemos ter a concentração em tipo massa-massa, né? Porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume, molaridade, normalidade. Então nós temos diversos tipos de concentração. Basicamente eu preciso entender o quê? A concentração ela vai me expressar um número, né? Um valor matemático, onde eu relaciono esse número a uma unidade, que seria uma unidade de medida. Então a gente pode pensar, molaridade, mol por litro, é uma unidade de medida. O mol tem um valor, né, de unidade. 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu tenho um valor para mol. Se eu falo concentração comum, gramas por litro, quantos gramas eu tenho de um soluto
para cada litro de solução. Então, se eu falo, eu tenho de um composto que está a 50 gramas por litro, eu tenho 50 gramas desse composto, desse soluto, em 1 litro de solução. 1 litro, 1000 mililitros. Mas quando eu falo em concentração comum, eu estou falando em gramas por litro. Então nós vamos, na nossa aula de hoje, falar um pouquinho desses tipos de concentração, alguns deles, e entender esse mecanismo do preparo de soluções. Nós vamos falar nessa aula sobre concentração comum, densidade, porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume, que eu considero os tipos mais simples, mais comuns em relação à concentração de soluções. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de molaridade e depois normalidade e ainda mais preparo de soluções. Então, muita atenção no material que vocês receberam, para que vocês acompanhem comigo essa videoaula e depois a gente possa tirar nossas dúvidas nos nossos encontros ainda, online, mas nas plataformas digitais. Então vamos falar um pouquinho de concentração comum. O nome já diz, é uma concentração comum, ou seja, é a maneira mais simples que eu tenho para expressar a concentração. Essa concentração comum, ela é expressa numa unidade padrão de gramas por litro. Então, o que seria a concentração comum? É a quantidade que eu tenho do soluto em grama por litro de solução. Então, a concentração comum é massa dividido por volume. Essa massa vai estar em grama e esse volume vai estar em litro. Então, gramas, por litro de solução. Gramas de soluto por litro de solução. Eu tenho outras subunidades, como por exemplo, miligrama por litro, grama por mililitro, miligrama por mililitro. Então eu tenho as subunidades, mas a unidade padrão é grama por litro. Então, concentração é representado pela letra C, tá? É um C maiúsculo. Então, C é igual a massa dividido por volume. Lembrando que essa massa é massa de soluto e o volume é volume de solução. Se a gente for pensar num exemplo, eu coloquei para vocês aqui o seguinte exercício. Se prepararmos uma solução utilizando 20 gramas de açúcar em 500 mililitros de água, qual será a concentração comum em gramas por litro depois que eu conseguir dissolver esse açúcar em água? Então, quando eu vou resolver um problema envolvendo cálculos de soluções, eu tenho que pensar primeiro, quais são os dados que eu tenho? Nesse caso, eu tenho massa de açúcar, que eu coloquei lá, sacarose, 20 gramas, e eu tenho meio litro de água, 500 mililitros de água. Como a concentração comum é massa dividido por volume, e esse volume estará sempre em litros, eu preciso transformar 500 mililitros para litro. Então eu tenho que lembrar essas unidades de transformação de medidas, Eu sei que 1 litro tem 1000 mililitros. Então 500 mililitros tem meio litro, 0,5 litros. Cuidado com isso, porque muitas vezes você sabe o que você está fazendo, mas você esquece alguns detalhes, que são detalhes simples de transformação de unidade ou de colocar uma unidade correta no exercício. Então pensem nisso. Ele está resolvido, mas seria simples a gente pensar. Se eu tenho aqui 20 gramas em 500 mililitros, em 1000 mililitros, que corresponde a 1 litro, eu vou ter quantos gramas? Claro que é o dobro de gramas, 40 gramas. Se em 500 eu tenho 20, em 1000 eu tenho 40. Então, 40 gramas por litro, porque 1000 mililitros equivale a 1 litro. Mas eu posso também aplicar a fórmula. Concentração comum é igual a massa dividido por volume. Massa, que eu tenho no exercício, 20 gramas. Volume do exercício, 500 mililitros, só que eu não posso colocar mililitros, porque a fórmula me diz que é grama por litro. Então, eu colocaria 20 gramas dividido por 0,5 litros. Então, eu vou obter o valor de 40. 40 o quê? 40 bananas, maçãs? Não, 40 gramas por litro. Então, quando eu expresso a minha concentração, é interessante e importante colocar a unidade, porque eu tenho unidades de medidas. Eu não posso chegar
por exemplo, para numa fábrica, num laboratório e perguntar assim, qual é a concentração dessa solução? 40. 40 o quê? Grama por litro, mol por litro, porcentagem massa-volume, equivalente por litro, ou seja, eu preciso expressar a concentração e também expressar a unidade de medida, a unidade de concentração. Isso é muito importante para que vocês coloquem no exercício também as unidades. Então não se esqueçam que quando eu tenho a concentração, eu também tenho uma unidade que expressa essa concentração. Então, gente, gramas por litro é igual à concentração comum. Lógico que com gramas por litro eu posso dar no exercício a concentração. Então muitas vezes eu posso colocar lá, a concentração é 40 gramas por litro. Quantos gramas eu tenho do soluto? Então eu vou utilizando a fórmula concentração massa dividido por volume, substituindo os valores que eu tenho de concentração e de volume e achando a massa. O que eu quero que vocês pensem é sempre colocar, né, na cabeça de vocês o raciocínio. Então não é simplesmente aplicar uma fórmula, é ler, é fazer a leitura do resultado. 40 gramas por litro, então eu tenho 40 gramas do quê? 40 gramas de sacarose, 40 gramas de açúcar em 1 litro de solução, em 1000 mililitros de solução. Então se eu penso, né, a importância também do português, da língua portuguesa, ler, entender, interpretar um exercício químico se faz muito importante e muito necessário. Não é somente jogar fórmulas e mais fórmulas, é ter a fórmula, ter o raciocínio e fazer a leitura daquilo, fazer a leitura do que significa aquele resultado em termos de concentração. Agora a gente vai falar um pouquinho de densidade, tá? Muitas pessoas podem achar que densidade é igual à concentração comum. Nós já calculamos muito densidade no primeiro bimestre, né? Fizemos alguns cálculos, fizemos prova. Então vocês tinham vários exercícios que relacionavam a densidade. Então você pode falar, densidade é igual à unidade, né, quilo por litro ou grama por mililitro. É parecido com concentração. Eu digo para vocês que não é igual à concentração. Então vamos diferenciar. A concentração comum é grama por litro, mas a grama em si eu estou relacionando com a massa do soluto. Densidade, né, quilo por litro, grama por mililitro, mas a densidade, apesar de ser, né, D minúsculo igual a massa dividido por volume e concentração C maiúsculo igual a massa dividido por volume, eu posso falar, mas eu tenho massa dividido por volume e massa dividido por volume são iguais. Não são iguais porque densidade se relaciona com massa da solução. Então a massa que eu tenho em si não é somente a massa do soluto, mas é a massa da solução. De modo prático, para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu peguei uma solução de sacarose, que eu dei aquele exemplo anterior. Peguei uma solução de sacarose, ou seja, eu pesei uma massa, eu dissolvi essa massa num volume, eu fiz uma solução. Eu pesei essa solução numa balança, né? Eu peguei a solução toda, pesei em uma balança e obtive um resultado de massa. Esse resultado de massa não é do soluto, ele é do soluto e do solvente, ou seja, ele é dos dois, ele é da solução. Então a densidade, ela vai relacionar essa massa que eu pesei da solução dividido pelo volume, que daí sim é o volume do solvente, né? O volume que eu utilizei daquele solvente. Então vamos recapitular isso. Concentração comum, massa do soluto. Então, se eu pesei, né, 20 gramas daquele soluto, sei lá, em meio litro de água, a massa do soluto é 20 gramas. Agora, se eu tenho, né, a massa da solução, que são os 20 gramas, em 500 mililitros, eu não vou ter mais esse peso de 20 gramas. Basicamente, eu vou ter um peso das 20 gramas e dos 500 mililitros, porque é o peso, né, a massa da solução. Então, densidade vai ser massa da solução dividido pelo volume da solução. Concentração comum, massa do soluto, dividido pelo volume de solução. Então, eu espero que isso fique claro e aqui nos slides a gente pode notar que isso está mais detalhado para vocês, mas essa explicação vai direcioná-los
a entender um pouco melhor essa diferença, tá? Observe as unidades de densidade. Muitos autores falam que a densidade é adimensional, que ela não tem unidade, mas nós químicos trabalhamos com diversas unidades para a gente trabalhar assim em termos práticos, né? Se for sólido tem uma densidade, se for líquido tem uma outra unidade, né? Não densidade, mas uma outra unidade. Então a gente pode notar aqui algumas unidades e tentar entender que muitas unidades representam a mesma coisa, representam o mesmo critério. Tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam anotando tudo isso, revendo esses conteúdos para que vocês possam aí consolidar cada vez mais essa aula e entender a importância dela para o curso de vocês. Aqui eu coloquei também nos slides vários exemplos de cálculo de densidade. Então aqui eu acho que vai ficar bem claro para vocês entenderem essa diferença e vocês já sabem, já trabalharam com densidade, então creio que vocês vão tirar de letra essa parte de densidade. Vamos falar agora um pouquinho de título em massa, tá? O título em massa, nós vamos dizer que ele é uma unidade de concentração, uma modalidade, né, de cálculo de concentração, onde eu tenho a relação de massa de soluto com massa de solução. Olha lá, massa, massa. Então eu tenho, por exemplo, o que eu chamo de título em massa, que é isso, massa, massa. Vamos tentar entender a importância desse tipo de modalidade de concentração que eu costumo utilizar mais em laboratório químico. É a porcentagem massa-massa. Então, porcentagem massa massa. O que significa essa porcentagem massa-massa para mim no laboratório, tá? Em alguns casos, essa porcentagem significa pureza de um composto, pureza de um reagente. Então, imaginem uma situação onde eu falo para vocês assim: eu tenho um composto que tem 98% massa-massa de pureza. O que isso quer dizer? Olha mais uma vez a importância de se fazer a leitura, né? De interpretar um tipo de concentração, uma unidade de concentração, por exemplo. Se eu tenho 98% massa-massa, significa que eu tenho 98 gramas daquele composto em 100 gramas totais. Então a porcentagem massa-massa, que tem a ver com porcentagem, né? O máximo que ela vai ter de porcentagem seria 100%. Então, se eu falo que um composto tem 98% massa-massa de pureza, significa que das 100 gramas que eu tenho totais, 98 são aquele composto que eu estou dizendo. E 2% seriam impurezas, né? Essas impurezas estão juntas, né? Naquele 100%. Então, vamos entender melhor isso na prática. Quando eu falo, eu tenho uma solução de hidróxido de potássio, de KOH, 80% massa-massa. Se eu pego 100 gramas de KOH, né, se eu pego 100 gramas do frasco de reagente KOH, nessas 100 gramas, só 80% são KOH, 20% são impurezas. Então, o que eu quero que vocês pensem comigo nesse momento que vocês estão assistindo a videoaula? Se eu pesar exatamente 100 gramas de KOH, que é o frasco de reagente sólido, né, desse KOH, dentro dessas 100 gramas, somente 80 serão KOH. Ou seja, 20 gramas serão impureza. Então, 20 gramas vão ser impureza. Mate, da onde que vem essa impureza? Dos processos químicos, né? Quando a gente vai preparar no processo químico, né, o KOH vem para nós, a gente compra lá um frasco de KOH, né, rotulado lá hidróxido de potássio. Quem preparou esse hidróxido de potássio lá na indústria, no meio do processo, ele teve aquelas impurezas, que já são impurezas muitas vezes previstas no processo. Então, o que vai significar isso para nós? Que o nosso reagente tem uma taxa de impureza até significativamente alta, né? 20% seria de impureza e só 80% de KOH. Então, os nossos produtos químicos vêm com uma determinada
pureza, que é a minha porcentagem massa-massa, e com isso eu sei o quão puros ou impuros eles são. Claro que existem compostos que são muito puros e são compostos relativamente caros. O nitrato de prata, por exemplo, tem 99,99% massa-massa de pureza, ou seja, eu posso dizer que ele é quase 100% puro. Então aquele processo de preparação daquele nitrato de prata, ele não teve muitas perdas, né? Ele não teve muitas impurezas no processo. Eles conseguiram minimizar as impurezas e passar um produto extremamente puro. Agora, um KOH, um hidróxido de potássio, não teve essa mesma condição de preparo. Então, o que isso significa? Que ele vai ter uma pureza menor. No caso, eu dei um exemplo de 80%. Ou seja, a cada 100 gramas que eu compro daquele produto, que eu tenho daquele produto no meu frasco, 80 gramas eu sei que são KOH, 20 gramas são impurezas. Mas por que isso é importante? É importante para o preparo de soluções. Ou seja, se eu quero preparar uma solução que tenha 100 gramas de KOH, eu não posso pesar 100 gramas dele, né, do composto. Por que eu não posso pesar 100 gramas? Eu acabei de dizer. Se eu peso 100 gramas, eu tenho 80 só de KOH. E se na minha solução for importante ter 100 gramas de KOH, significa que eu tenho que pesar uma massa maior. Porque eu pesando uma massa maior que 100 gramas, né, eu garanto os 80 gramas de KOH. No caso, né, os 100 gramas de KOH. Então, se eu quero 100 gramas de KOH dentro daquela solução que eu vou preparar, eu não posso pesar somente 100 gramas. Eu tenho que pesar uma massa maior que 100. Para quê? Para que nessa massa total que eu pesei, eu tenha ali as 100 gramas que eu quero de KOH. Claro que também vale para outras massas, né? Se eu quero 80 gramas de KOH, eu não posso pesar 80 gramas, eu tenho que pesar mais que 80. Quanto que eu deveria pesar se eu quisesse exatamente 80 gramas? 100 gramas, porque daí das 100 eu tenho 80, certo? Se eu quiser pesar 100 gramas de KOH, ter 100 gramas de KOH ali na minha solução, eu tenho que pesar 120 gramas. Para quê? Para que naqueles 120, 100 gramas sejam exatamente KOH. E assim por diante, para a gente pensar nesse raciocínio. Para quem ainda achou confuso, porque eu acredito que vocês achem um pouco isso confuso, eu coloquei nos slides aqui para vocês entenderem e coloquei alguns exemplos de aplicação de porcentagem massa-massa. Eu vou ler para vocês esse exercício, acompanhe nesse slide que vocês têm e tentem entender melhor. Então eu coloquei uma situação hipotética, né? Imagine que em um laboratório, utilizando uma balança, você pese 8,7635 gramas de carbonato de sódio. Todavia, no frasco do reagente que você utilizou para pesar, a pureza desse carbonato é de 95% massa-massa. Ou seja, o carbonato não é 100%. Quer dizer, a massa que eu pesei tem carbonato e tem impureza. Então eu escrevi isso para vocês aqui. Logo, a massa pesada de carbonato não é 100%. Ou seja, ela é 95%. Os outros 5% são impurezas. Então eu sei que a massa que eu pesei, ela não é a massa real. A massa real vai ser a massa sem as impurezas. Ou seja, a massa real que eu tenho é a massa em 95%. Então, um cálculo simples de regrinha de 3 vai mostrar para nós aqui, ó, de 8,7635 gramas de carbonato, a massa que eu tenho só de carbonato, que eu chamo de massa real, é 8,3253 gramas. Então, notem que de 8,76 totais, apenas 8,32 são carbonato. O restante é o quê? É impureza. Então, gente, se eu pesar 8,76 gramas no laboratório, significa que eu tenho de carbonato somente 8,32. Isso é um exemplo. O outro exemplo é uma outra situação, ó. Então, imagine um outro cenário, onde eu deveria,
ter uma massa real de carbonato de 6,5793. E é a mesma coisa, ele é 95% puro. Se eu pesar 6,5793, nós já sabemos, nessa massa 5% é impureza. Então, isso não seria o ideal. O que eu tenho que fazer então para contornar esse problema? Eu quero pesar 6,5793. Então, para eu ter essa massa real, ou seja, exatamente esse 6,5793, eu não posso pesar essa massa. Eu tenho que pesar uma massa maior. Então, eu peso um pouco mais do carbonato para garantir essa massa que eu quero de 6,57. No caso aqui eu fiz a continha para vocês, né? Que é o cenário inverso do primeiro exemplo. Então, para eu ter 6,5793 gramas de carbonato reais, eu tenho que pesar 6,9256 totais. Então, eu tenho que abrir o frasco, tirar com a espátula, né, de porcelana, pesar 6,9256. Daí, nesse 6,9256, eu tenho o que eu quero, 6,5793. Porque daí eu já consegui, digamos que, minimizar o fator impureza. Por isso que a pureza é importante. Alguém pode estar se perguntando, Mati, mas você vai colocar uma massa maior, vai colocar mais impureza, não vai? Vou. Mas dentro dessa impureza maior, eu tenho a massa de interesse. Porque o que me interessa? O composto. Porque é o composto que vai reagir com aquilo que eu quero. Então, a impureza, eu tenho que ter a certeza, né, que no meu experimento, essa impureza não reage, por exemplo. Então, essa impureza do meu composto, ela tem uma quantidade, lógico, menor que o composto, que é a pureza do composto, ela é pequena, mas muitas vezes eu tenho que aumentar essa massa para ser pesada, para eu ter, né, mais, digamos que, impureza, mas o mais impureza para mim significa o quê? A massa ideal daquele composto. Porque a impureza não vai atrapalhar o meu processo. O que vai ajudar o meu processo é o composto, é ele que eu preciso. Então, mesmo tendo uma impureza maior, o que vai garantir de concentração é a massa do meu composto, que no caso aqui eu dei vários exemplos para vocês. Então, para o preparo de soluções, eu não posso simplesmente pensar assim, eu tenho que pesar 100 gramas, vou lá, peso 100 gramas. Não, eu tenho que pesar 100 gramas, mas o meu composto tem quantos por cento de pureza? Então eu tenho sempre que pensar na pureza. Então, gente, a importância que nós temos da solução, a hora que a gente pega um rótulo, né, no laboratório, é muito importante, porque no laboratório a gente vai pegar os rótulos, vai ler esse rótulo e vai falar, eu tenho um composto que tem 80% de pureza, eu tenho um composto que tem 65% de pureza, 98% de pureza, que é 98% massa-massa, né? Então, eu pensar nessa porcentagem massa-massa no preparo da solução. Se eu pesar exatamente 100 gramas do composto, muitas vezes eu não vou ter a 100 gramas, porque eu tenho a impureza ali. Então, eu tenho que sempre otimizar o meu processo. Para quê? Para que eu prepare uma solução correta. Então, o preparo de soluções é extremamente importante para o técnico em química. Agora a gente vai terminar falando sobre teor, que também é um tipo de concentração, que eu chamo de porcentagem massa-volume. Gente, é engraçado, porque muitas vezes o aluno do terceiro ano, e até aquele aluno que sai mesmo do curso técnico em química, ele muitas vezes não entende porcentagem massa-volume. O que eu posso dizer para vocês de maneira simples? Concentração comum é gramas por litro. Teor, porcentagem massa-volume. O que é a porcentagem massa-volume? Gramas em 100 mililitros. Então, massa dividido por volume, concentração comum, grama por litro. Porcentagem massa-volume. Então, a porcentagem aí na frente, ó. Porcentagem massa-volume, gramas em 100 mililitros. Então, vamos pensar aqui comigo. Se uma solução é 50 gramas por litro, quanto que ela é em porcentagem massa-volume? 50 gramas em 1 litro. Em 0,1 litros, que é 100 mililitros,
eu vou ter quantos gramas? 5 gramas. Então, a porcentagem massa-volume é a quantidade que eu tenho do soluto para cada 100 ml de solução. Lógico que na fórmula, né, eu não vou usar esse 100 ml, eu vou usar esse volume em litro, 0,1 litro. O que mudou então? A maneira de ler, né, de interpretar um exercício. Então eu coloquei para vocês aqui um exemplo, ó. Um técnico preparou uma solução de cloreto de sódio partindo de um reagente altamente puro. Então a pureza dele para mim agora não interessou. Para o preparo de 700 ml da solução, utilizou-se 35 gramas do sal. Qual é a porcentagem massa-volume? Qual é o teor da solução? Então, eu fiz uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Se 35 gramas de NaCl estão em 700 ml de solução, em 100 ml, eu encontro quantos gramas de NaCl? 35 vezes 100 dividido por 700. Eu vou encontrar 5 gramas. Então, eu encontro 5 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Ou seja, 5% massa-volume de NaCl. Se eu quiser grama por litro, é só fazer o mesmo raciocínio. Ou dividir, né? Eu pego 35 gramas e divido por 0,7, que equivale a 700 mililitros, 0,7 litros. Eu vou encontrar quanto? 50 gramas por litro. Então, é muito simples, desde que eu entenda o processo, eu entenda a leitura que eu devo fazer desse exercício, né? Ou dessa modalidade de concentração. Eu coloquei para vocês aqui um outro exemplo onde eu utilizo essa porcentagem massa-massa, né? Que é a pureza, para vocês aplicarem isso também num novo exercício. Pessoal, basicamente para essa primeira aula são esses conceitos que eu quero que vocês reflitam, que vocês entendam e que vocês coloquem em prática nos exercícios. Então, essa nossa aula, né, vai ser para que vocês anotem, para que vocês se questionem, para que vocês pesquisem e aqueles que tiverem dúvidas, me procurem pelas redes sociais. Os exercícios virão a seguir, eu já adianto para vocês que nós vamos ter uma lista de exercícios baseado nesse conteúdo. Então é importante entrar no canal do YouTube, assistir as videoaulas quantas vezes forem necessárias e que você depois aplique os exercícios. O material está bem completo, né? Para a gente estar facilitando para vocês esse processo aí de ensino remotamente. Então eu acredito que o material está bem legal. Não deixem de acessar, não deixem de ver e a gente vai se vendo nas redes sociais. Um beijo no coração de cada um, saudade de todos!